Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e fisioterapia, com a queridíssima convidada Núbia Barbosa. Bom, pessoal, lembrando que... Opa, a Núbia... Tudo bem, Patrick? Tudo jóia? A Núbia acabou. Só um instantinho. Seja bem-vinda, Núbia! Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Seja bem-vinda. Núbia, Obrigada pelo convite. Adorei. eu que agradeço pela participação, por estar aqui conosco, gentilmente ter aí compartilhando os seus conhecimentos conosco. Geralmente eu leio um poema no início das lives, mas eu tive imprevisto e não vou conseguir lê-lo hoje. Tá? De qualquer maneira, só para deixar aí... Opa! Soraya Jorge acabou de entrar. Um beijo, Soraya. Maravilhosa! Seja bem-vinda. Bom, Claudinha também. Sejam bem-vindos. sejam bem-vindas. Bom, só para reforçar que esse projeto, ele iniciou dia 30 de março e ele, semana que vem, ele vai fazer, iremos comemorar a centésima live, dia 7/7. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para, na semana que vem, estarmos comemorando essa centésima live desse projeto. Terça-feira, dia 7/7. Que Yes! máximo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da área da dança contemporânea, também trabalho com alongamento e dança de rua. Sou graduando em dança na UFRJ, sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente estou na área também do marketing digital. Essas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é dança e fisioterapia, com a queridíssima convidada Núbia Barbosa. Mas, Július, por que dança e fisioterapia? Bom, eu tive muito mais essa relação da dança com a fisioterapia quando eu, em 2010, tive um diagnóstico de artrite reumatoide. Então, a minha vida mudou da água para o vinho. Antes, eu já frequentava a fisioterapia porque eu tinha algumas lesões devido à dança que eu praticava, que era muito violenta, digamos assim, com o próprio corpo, que eu fazia muitas quedas por conta da proposta que a companhia de dança que eu participava tinha, que se chamava Membros Companhia de Dança. Então, eram muitas quedas, eram movimentações muito intensas, e aí, quando eu tive o diagnóstico, eu já estava na companhia. Né? Aliás, eu estava ainda na companhia. Então, fui percebendo, caramba, e agora, como é que vai ser minha vida? E aí, o que era rotineiro, né, por conta das lesões que a companhia de dança, nas propostas de movimento, provocava no meu corpo, eu pensei, cara, e agora? E foi quando eu me aproximei mais da fisioterapia, entendendo como que isso acontecia, mas não para remediar, mas para prevenir. E desde 2010, uma das coisas que me reforçou muito a minha permanência na dança foram as experiências que eu tive com a fisioterapia, e aí eu fui ajustando meu corpo para, em vez de ir para lá apenas quando eu estava lesionado, mas eu pensar nesse corpo, Július, que já não era antes, já não era como antes, por conta dessa relação de um diagnóstico, e aí eu fui percebendo a importância da gente pensar o corpo na sua totalidade, mas com os recursos que a fisioterapia traz, que é você, assim, Júlio, aqui sou eu, Júlio, falando, tá? Então, eu não sou, é um bailarino e não um fisioterapeuta, então é muito importante falar isso. Então, é um bailarino pensando a importância da fisioterapia, então, não como aquele que está lesionado, mas prevenindo. Muito importante. Então, antes, quero agradecer ao Paulo Marques por ter
feito essa ponte com a Núbia, e de certo foi muito certeiro essa ponte, porque a Núbia, eu não conhecia a Núbia, e fui conhecer a partir do Paulo Marx, fui percebendo que de certo a gente conectou de uma maneira muito importante, porque eu estava procurando, cara, eu preciso trazer a fisioterapia para esse trabalho, para esse projeto, porque que faz parte da minha história como bailarino, é muito importante. Vocês não fazem ideia, assim, quanto essa, essas experiências que eu tive com a fisioterapia, ela me deu muito mais força para eu continuar a pesquisar o meu movimento, sem medo, sem receios do futuro, porque ter um diagnóstico com uma doença autoimune e que ataca as articulações, você fica assim, meu Deus, e agora? Não posso mais dançar. Mas não, posso sim. E eu sou a prova viva disso. E quero muito agradecer a Núbia por estar aqui e poder compartilhar seus conhecimentos. Seja muito bem-vinda, Núbia. Espero que vocês fiquem à vontade aqui com esse bate-papo, que para mim já está sendo maravilhoso. Então, temos a UFRJ em comum, né? Também fui aluna de lá. Sou especialista em dança e educação lá. Bom, e aí a gente vai conversar com essas duas áreas, né, que na minha vida se complementam muito. E a minha história na dança começou na infância, por orientação médica. Eu tive orientação de fazer balé para corrigir pé plano, geno valgo, eu não tinha o arco plantar, a perna em X, né? E uma escoliose. E a minha relação com a dança foi sempre de uma investigação e de uma atenção no meu corpo, né? Porque eu ficava muito atenta com esse cuidado, embora curtisse todo o entorno, né, da dança nessa arte tão ampla, né, de tantas mobilizações humanas. E aí fui me apaixonando muito dando aula. Eu me formei no Centro de Dança Rio, no técnico em dança, e comecei a dar aula para criança. E aí fiquei muito apaixonada por ver a mudança no corpo das crianças, de como elas começavam o ano e como elas terminavam o ano, né? Os ganhos físicos e emocionais e nas relações entre elas, aquilo me chamava muita atenção, assim, foi muito impactante para mim. E aí foi quando eu comecei a buscar a psicomotricidade, a fisioterapia, para complementar. Eu, como bailarina, também passei um bocado pela fisioterapia. E, bom, por conta da minha estrutura anatômica, né, e de uma instabilidade patelar que eu tinha, que tive indicação cirúrgica também, e nunca operei, e fui aprendendo com o movimento a dançar, né? E aí, quando eu entrei na fisioterapia, na graduação de fisioterapia, eu tinha essa curiosidade de como entender a dança dentro daquele processo, né, de aprofundamento, de estudar o corpo, a anatomia, a biomecânica. E aí, Július, eu fui me encantando com a facilidade de desenvolver um raciocínio, de entender o movimento e a anatomia em relação aos meus colegas da fisioterapia. Eu falava e pensava o nome de um passo, um développé, e aí eu entendia aquele movimento no meu corpo. E aí eu tive a sorte de procurar um professor da graduação de fisioterapia, me obrigou a fazer o meu TCC sobre dança e fisioterapia, e aí eu fui procurar a Angel Viana para ela me ajudar na monografia, e a Angel falou para mim, eu tinha 20 anos, 21 anos, e a Angel falou para mim, olha, Nubinha, porque ela me deu aula no Centro de Dança Rio, ela dava sempre curso de férias, Ali Klaus e Rainer, né?
E eu achava muito estranho aquela dança que ela fazia, aquele chão. Eu olhava e falava, meu Deus, mas que tanto chão é esse, né? Dessa dança que esse casal faz no chão. E aí, naquele momento que eu fui buscar a Angel, ela falou, bom, você precisa ir pesquisar essa dança no seu corpo. Eu posso te ajudar a entender o seu corpo, a dança, mas eu não sou fisioterapeuta. E eu sou muito grata, Angel, porque eu obedientemente fui fazer as aulas com ela, né, e com os professores que ela me orientou a fazer, que complementavam a formação que eu tive no Centro de Dança Rio. Bom, e lá estou até hoje, e aí fui aluna lá do curso técnico de recuperação motora através da dança, e aí eu comecei a participar como professora de todos os cursos, do técnico, de dança contemporânea, da recuperação motora, na faculdade, né, dando prevenção de lesão na dança e nas pós. E aí, Júlio, eu fui entendendo que ao longo da minha vida, né, eu fui entendendo que aquela experiência, a experiência que eu sempre vivenciei no meu corpo, tinha um saber que estava registrado na experiência no meu corpo, né? De entender a anatomia, de entender a biomecânica, de entender a cinesiologia e de observar no meu corpo as mudanças que eu tive de realmente correção do geno valgo, de pé plano. Minha escoliose é bem menor, né? Então eu fui aprendendo a organizar o corpo de forma a desenvolver uma mobilidade. E por conta dessa minha relação com a dança a vida inteira, eu comecei a desenvolver trabalhos com professores e amigos da escola, no Angel Viana, e comecei um trabalho de preparação, né, que na verdade é um trabalho de prevenção na preparação corporal. Eu não tenho a experiência da preparação corporal criativa, no processo criativo, mas eu vim desenvolvendo um aprendizado de ir acompanhando o ator, o bailarino, o performer, a pensar na anatomia dele, né, assim, dar esse contorno, contexto de reconhecimento, né, do corpo, assim, ser uma facilitadora mesmo no processo de experiência no corpo e desenvolvendo o que o trabalho precisava, força, mobilidade, né, assim, adaptação da anatomia do corpo do artista para a execução de um trabalho. E o incrível, Júlio, foi que isso foi me dando uma experiência de que muitos sintomas, muitas lesões e muitas doenças iam se transformando com esse mergulho que o artista dava nele, no corpo dele, na vida dele, né? E o quanto essa experiência ia modificando o próprio diagnóstico, seja sintomático, lesivo ou a doença, né? E aí eu fui entendendo, né, passando a entender a importância desse processo de reabilitação e o movimento como cura de algo que o humano sente e tem uma provocação muito diversa, emocional, sensível, traumática, de histórias mal vividas, né? E que geram sintomas, lesões e doenças, né? E aí eu fui me envolvendo com esse contexto que é a prevenção de lesões na dança, né? Eu não tenho dúvida que teoria e prática, se tratando de... Eu não posso falar de outras áreas, né? Mas se tratando de corpo e movimento, teoria e prática é a mesma coisa na teoria, porque na prática não é a mesma coisa. Né? Existe um conhecimento que tem um processo de maturação que é
próprio da prática, da experiência, da vivência do corpo em movimento. E isso é um lugar de conhecimento. E que o bailarino é muito inteligente. Ele dispõe de uma inteligência motora, corporal, psicocomportamental muito madura, né? E que muitas vezes eu vejo acompanhando bailarinos, o cognitivo às vezes nem alcança, porque é difícil expressar, o bailarino conseguir expressar em palavras exatamente o que ele está sentindo e na experiência que ele tem, né? E hoje a gente sabe, com esses encontros dos saberes e do conhecimento, o quanto o corpo é um lugar de conhecimento, é um lugar de transformação humana, é um lugar de investigação que hoje, na contemporaneidade, dá a oportunidade de cada ser humano ser único, verdadeiramente, descobrindo no seu processo de investigação, de consciência, de mergulho em si, a sua identidade, a sua personalidade, as suas maneiras de estar no mundo de formas mais confortáveis, mais adaptativas, mais potentes, né? Então, a dança ocupa esse corpo, né? Anima esse corpo e permite realmente um transbordar de movimento, né, humano, que a gente vai correr muito atrás para entender, para darmos uma organização de entendimento teórico dessa experiência que é vivida no corpo, né? Então, a dança hoje é uma área de conhecimento riquíssima, né? Com intervenções em muitas áreas e realmente transformando vidas, né? De uma forma muito prazerosa, leve, né? Potente, possível para cada pessoa, né? E isso é de muita cura, né? Você falou de uma parte da inteligência do corpo. Bom, como eu falei no início, já fui frequentador de várias sessões de fisioterapia, várias, né? Com fisioterapeutas diferentes. E aí, grande parte das vezes, quando eles não me conheciam, né, assim, para a primeira sessão, eles falavam, ué, você faz alguma coisa? Você pratica alguma atividade física? Eu pratico dança. Eu também praticava karatê na época, né? Aí eles, agora entendi, porque a sua resposta corporal é muito rápida. E ele falava assim, ou ela, né? Estica a perna, puxa a perna, fica uns 20 segundos. E as pessoas do lado falavam assim, nossa, como consegue fazer isso? Aí eu tinha que explicar, não, porque eu faço dança, porque a maneira com que os exercícios eram passados, o meu corpo respondia muito rápido. Então, a recuperação também era muito rápida, dependendo, claro, do caso, mas no geral era muito rápido, porque a maneira com que meu corpo respondia ao exercício, não só pelo comando, mas porque ele tinha já algumas memórias que já habitava quando era necessário fazer aquele tipo de exercício, para mim já era muito fácil no sentido da execução, como você falou, né, que na prática a teoria ela às vezes fica um pouco divergente com o que você estava pensando, mas ainda assim no corpo a experiência já estava acontecendo porque a inteligência como você falou, tem vários tipos de inteligências, mas que o corpo ele vai absorvendo de uma maneira muito própria e que só ele, na sua vivência ali, que vai acontecendo. E eu tive isso muito forte. Isso dava para perceber com os profissionais da fisioterapia que me davam esse retorno dos seus espantos. Nossa, o que você faz? Tem uma coisa que é muito linda, né, Júlio, que assim, que realmente me encanta muito na dança,
E eu amo a fisioterapia, assim, eu gosto de acompanhar e ver a articulação ganhar mobilidade, a cápsula se liberando, a fibra muscular respondendo ao estímulo, adoro esse negócio, gosto muito. E eu tenho certeza que o meu diferencial na fisioterapia vem da dança. Eu me lembro como se fosse hoje da Angel dizendo para mim, eu me achando, né, assim, porque quando eu fui para o Fundão e fiz a especialização em dança e educação, eu participei de vários projetos de iniciação científica, fiquei 4 anos como professora substituta, desenvolvendo vários projetos científicos com alunos, e tinha esse rigor de estar baseado nas evidências, trazendo a dança para esse lugar, e fiquei muitos anos, assim, sei lá, em torno de 10 anos, muito envolvida com a vida acadêmica, né, com pesquisa. E eu ficava sempre muito curiosa quando eu ia orientar os alunos da dança, e aí eu montava aulas junto com eles, era uma vez por semana, era um projeto da Kátia Walter, de dança com paciente hipertenso e diabético. E aí era uma vez por semana o projeto, a gente tinha 2 horas com o paciente, aí tinha um protocolo enorme de investigação científica, que a gente tinha que fazer toda a aula, e a nossa aula mesmo era assim, no máximo 1 hora. E o retorno que a gente tinha do nosso grupo, que eram jovens entre 70 e 90 anos, né? Era um projeto que acontecia no posto Marcolino Candô, na Praça 11. E era um projeto da clínica médica, que convidou a dança, a educação física e a dança para desenvolver esse projeto, porque os pacientes abandonavam o tratamento. E aí eles tiveram a percepção, a sacação de chamar a dança, né, assim, um trabalho físico que os pacientes fizessem, que fosse divertido, de entrosamento, como forma de eles não abandonarem o tratamento. Então, a gente tinha esse desafio, a aula tinha que ser incrível para manter todo mundo no projeto, né? E aí o relato e a devolução, os depoimentos que a gente tinha eram incríveis, porque era assim, um trabalho uma vez por semana e as pessoas voltavam falando, eu aprendi a me amar, eu voltei a falar com meu pai, com meu filho, que eu não falava, eu consigo subir a ladeira da minha rua, que há mais de 10 anos eu não conseguia, eu hoje pego ônibus e tenho a minha vida. E ali, Júlia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque eu, como reabilitadora, entendi a importância do processo diário, de conquista, do movimento, do tratamento para a lesão, num acompanhamento diário. E aí eu via aquela experiência, um trabalho uma vez por semana que tinha um impacto na vida das pessoas impressionante. Aí eu falei, nossa, e eu vivo a dança a vida inteira. E ali eu falei, nossa, mas como? Como, né, que a dança provoca com tanta força, tantos ganhos físicos, porque as pessoas falavam de ganhos emocionais, mas físicos também, né, assim, muito diversos, mas também físicos. E ali eu comecei mesmo a estudar a dança, né, como conhecimento para a fisioterapia. Eu trouxe a dança para a fisioterapia, né. E aí, assim, eu tenho uma formação no método RPG com o Felipe Suchá, eu tenho uma formação empenhada em fisioterapia. Sou membro fundadora do método GDS e tive a oportunidade de estudar com a Madame Godelive, que foi a criadora do método, e ela e a Angel têm uma formação bem parecida, as duas têm formação em artes plásticas. E Godelive era uma pessoa que tinha uma história de vida muito linda, porque ela teve uma vida muito própria, e foi uma paixão, assim, própria porque ela não passou por um processo de alfabetização
na infância. Ela só foi se alfabetizar aos 14 anos porque ela foi criada numa tribo africana. E aí foi que ela foi desenvolvendo o método que veio muito de uma experiência humana. E aí ela começou a desenhar, e aí ela foi entendendo tipologias humanas, virou retratista, foi fazer a formação em artes plásticas, e só depois ela foi fazer fisioterapia, já entendendo que existiam posturas humanas que marcavam o corpo independente da cultura onde a pessoa vivia. E aí é um método de postura que ela entra muito na análise psicocomportamental, e ela se apaixonou pela dança. E aí eu me lembro que eu estava na Bélgica fazendo o último dia de aula da formação básica completa, e ela vira e fala, e eu super fisioterapeuta, né, assim, nas manobras, no GDS, no entendimento das cadeias psicocomportamentais, que é extremamente complexa. E aí, no último dia de aula dessa formação básica, ela fala, tudo isso é maravilhoso, mas nada se compara ao que a dança pode proporcionar ao humano. E eu me lembro que eu estava escrevendo, aí eu parei, olhei e falei, ai meu Deus. E aí ela fez um trabalho lindo de dança em círculo e com todo o grupo, uma lemniscata incrível, assim, foi muito impactante ver como ela conseguiu fazer esse trânsito de entender a fisioterapia e as questões humanas que deveriam ser acolhidas, né? Ela fala muito do acolhimento humano como método no GDS, e traz muito a dança do cotidiano, né? Que movimento é esse cotidiano, que não é uma questão só que fisioterapêutica de pensar, então nós devemos abaixar preservando o ângulo de 90 graus no quadril, e aí a coluna precisa estar num alinhamento para que as vértebras se sobreponham. Está para além disso, o corpo precisa respirar, eu preciso funcionar do jeito que eu quero. E aquilo era uma piração para mim, né? Porque eu também via nos estudos fisioterapêuticos que tinha uma referência anatômica do que era certo, né? E aí ela vinha, enquanto método fisioterapêutico, dizendo, olha, a coluna não pode ser totalmente reta, porque nós temos vísceras unilaterais. Então, a coluna precisa ter uma mobilidade para permitir que o fígado tenha espaço, que o coração tenha espaço. Então, ela me trouxe um entendimento de que essa anatomia viva, né, ela é bem diferente de um corpo do cadáver, aonde o conhecimento científico das evidências científicas muito se pautam. Claro que hoje com a biomecânica, que é uma ciência que estuda o corpo vivo em movimento, evoluiu muito isso. Hoje a gente é capaz de ver um bailarino fazendo aula, não é à toa que o corpo do bailarino é o corpo que interessa na pesquisa biomecânica, você sabia? Oh. Todo biomecânico é louco por bailarino. Por quê? Como que um bailarino faz uma pirueta na ponta, com uma perna aqui, com o braço aqui, sorrindo, leve? Como que faz isso? Aonde que está o centro de gravidade? Aonde que está o eixo anatômico no corpo, né? Então tem uma relação do corpo com o externo, com o ambiente, né? E aí hoje na dança contemporânea a gente tem essa lindeza que é o sistema Laban, colocando a gente nessa relação fora-dentro, né? Assim, tão expansiva para dentro e para fora e que se relaciona, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a fisioterapia é uma área de conhecimento lindíssima, humana, no sentido do aprendizado, do cuidado do corpo do outro, né? Do movimento do outro, de como recuperar milimetricamente o que é possível no corpo de um paciente com lesão medular, por exemplo. Um paciente com uma deficiência neurológica crônica, né? Então, essa relação que a fisioterapia vai estabelecendo com o corpo
de manter, preservar e ganhar, ela é muito minuciosa, ela é muito bonita. O fisioterapeuta se doa numa relação muito próxima, né, com o paciente. Existe um diálogo muito próximo, porque, em geral, a fisioterapia, a gente atende uma pessoa, você já frequentou fisioterapia, mas vamos botar assim, no mínimo 2 vezes por semana, né? Alguns trabalhos mais vezes. A osteopatia, hoje você vai uma vez no mês, mas, né, assim, normalmente quem trabalha com reabilitação e reabilitação acelerada, eu venho na fisioterapia do futebol, da fisioterapia esportiva, né? Então, eu tive a experiência na fisioterapia de recuperar um paciente, olha, tem 2 semanas para esse jogador estar em campo. E a gente ficava com aquele jogador de 8 da manhã até as 6, 7 da noite, porque ele tinha que estar jogando inteiro em 2 semanas, né? E às vezes em pós-cirúrgico, e às vezes em situações de lesões realmente incapacitantes. E aí eu fui vendo e vivendo a experiência que a dança me trazia como conhecimento, que permite um olhar, uma escuta, um envolvimento muito generoso, né? Que realmente me fazia muito bem. Só retomando lá o que eu falei da Angel, que a gente estava numa época lá organizando algumas ementas de curso, e ela pensando nas pós e em como crescer os conhecimentos do que ela propunha, né? Porque Soraya e eu passei com situações na Angel que, assim, eu digo que Soraya foi minha salvação, porque a Angel é muito desafiadora, né? Da gente receber um aluno e eu falava, eu não sei o que fazer, como proceder. E ela falava, aqui é uma escola de inclusão, aqui é uma escola de dança, se vocês não conseguem acolher o aluno, então eu fecho as portas, né? Ela era assim. E eu me lembro de uma situação que Soraya salvou o grupo de professores, porque ela conseguiu, porque já tinha muito mais experiência na educação somática, no corpo sensível, nas intervenções, né, das subjetividades complexas e tal. E foi incrível, porque toda a equipe de professores da recuperação motora ficou assim, com uma situação específica que a gente viveu com um aluno. Mas aí eu me lembro que numa reunião dessa, a Angel falou, e eu falando toda fisioterapêutica, né, toda arrumadinha de corpo e de movimento, ela virou para mim e falou assim, Núbia, você não é uma fisioterapeuta, você é uma bailarina que está fisioterapeuta. E eu olhei para ela assim, muito, né, assim, como assim? Tipo, porque, olha, eu, né, assim, que vivo a dança há 52 anos. E eu me entendia num processo analítico em pesquisa, em organização acadêmica, e eu não me reconhecia mais como fisioterapeuta, né? Porque eu já não fazia aula como eu fiz um dia. E a partir dali, eu sou muito grata a Angel em muitas áreas, eu fui me apropriando desse lugar, que é ser uma pessoa, ser uma profissional que tem a experiência da dança. E aí desenvolver um trabalho e contribuir com uma fisioterapia preventiva pela educação do corpo e do movimento pela dança. E aí a gente entra nessas qualidades de movimento que você hoje me disse, né? Que não, eu não preciso parar de dançar, eu não preciso dar 500 saltos, mas eu posso usar o meu corpo de outras maneiras, eu posso dançar de outras maneiras. Né, Júlia? Então, essa generosidade e contribuição da dança na fisioterapia também é muito, esse encontro é muito favorável, não só para mim, né, eu, Núbia, pessoa que me sinto bem com o trabalho que eu faço, me sinto agregando de forma generosa, ajudando pessoas a estarem em movimento, fazendo aquilo que elas amam.
e porque a quantidade de gente que já me procurou tem um diagnóstico com indicação cirúrgica e com orientação de parar de dançar, Núbia. Não vou operar, não vou parar de dançar e resolve aí. E eu, maluca, né? Tá, vamos. E acompanhei muitos casos. Eu tenho uma base de dados muito grande de pessoas que realmente, com a disciplina delas, com o engajamento delas, nelas, com o movimento delas, com a dança delas, né, foram transformando o diagnóstico, né, e aí não operaram e estão aí dançando frevo com lesão de joelho. Eu tenho uma dúvida, até mesmo por conta das minhas vivências na fisioterapia, que foram muitas vezes, diga de passagem, como é que a fisioterapia vê essa questão da repetição do movimento, né? Porque na dança, várias vezes eu fui cuidado na parte da fisioterapia por conta de repetição de movimento, só que eu não podia deixar de repetir o movimento, até por conta de alguns trabalhos específicos que eu tinha com dança. E aí, como é que eu administro isso, sendo bailarino, tendo esses cuidados da fisioterapia? Como que a fisioterapia vê essa parte da repetição para o bailarino? Ai, maravilhosa pergunta, Júlias, porque essa minuciosidade, né, de pensar a distribuição de forças intrínsecas no corpo e como que eu posso brincar com essa alternância, que é uma reflexão do método GDS, é também uma experiência que o bailarino deve vivenciar para ele aprender. Então, a repetição de movimento, a gente sabe que provoca lesões e hoje é considerada uma doença ortopédica por esforço repetitivo, né? Uhum. Então, existem algumas repetições de movimento que realmente podem incapacitar, né? Assim, eu particularmente tenho muita frustração com alguns profissionais que eu não conseguia desprogramar aquela memória psicomotora, psicofuncional, psicocomportamental e aliviar o sintoma da pessoa. Por exemplo, as pessoas que trabalham no computador durante muitas horas e desenvolvem as lesões, começando com as tendinites de braço e evoluindo mesmo para a impossibilidade de movimento dos dedos e de punho. Muito difícil quando se instala esse padrão a gente romper, né, assim, fisioterapicamente. Bom, então como é que a fisioterapia pensa nessa intervenção com a repetição de movimento? Avaliando a pessoa, né, entendendo a condição corporal e física que ela tem, né, corporal no sentido de entender esse corpo atravessado pelas questões emocionais, sensíveis, funcionais, comportamentais, relacionais à vida, à família, ao trabalho, porque os sintomas e as lesões não estão dissociados da vida real que a pessoa tem no cotidiano, né? Então hoje está comprovado, a cardiologia fala isso, assim, proíbe idosos de assistir, por exemplo, o Jornal Nacional, porque está comprovada a quantidade de infartos durante essa enxurrada de notícias pesadas, né? Assim, então, é uma questão realmente, hoje os cardiologistas orientam alguns idosos, hipertensos e cardiopatas a não assistirem o Jornal Nacional. Então, assim, isso é de comum acordo na cardiologia. E aí a repetição de movimento precisa desse olhar e entender esse contexto para a gente fazer uma análise de diagnóstico diferenciado de se esse sintoma tem relação com o corpo-linguagem, com esse corpo que comunica, que é atravessado, ou uma condição física, com uma fraqueza muscular, uma hipotonicidade, uma instabilidade articular, né? Ou com uma hipertonicidade que não permita a mobilidade tecidual, né, e articular. E aí, portanto, prende a articulação, não permitindo o movimento.
Então, esse diagnóstico, esse olhar faz toda a diferença. Assim, faz toda a diferença. Esse olhar do momento da avaliação, da gente entender esse movimento que é repetitivo, uma condição física e uma condição corporal, no sentido mais amplo, né? E aí, na fisioterapia, a gente vai trabalhar tratando aquilo que precisa, né? Dar mobilidade, tirar a dor, né? Dar fluxo para os tecidos, para as cadeias musculares. Hoje a gente sabe que é muito importante reabilitar uma articulação, mas é muito importante a gente integrar essa articulação no corpo todo, e é muito importante integrar o corpo todo na função, no movimento, no gesto, né? Então, eu trabalho com RPG e com GDS. É possível a pessoa adquirir uma organização corporal na estática, mas muitas vezes ela não consegue levar isso para o dinâmico. Então, a gente sabe hoje que a marcha, a locomoção, é uma área de pesquisa, porque existem muitos vícios de marcha que marcam a nossa biomecânica e modificam a nossa anatomia, né? Então, essa visão da fisioterapia no acompanhamento e no cuidado do movimento repetitivo do bailarino passa por dar conta das emergências, das urgências que o bailarino tem de amenizar a dor, o edema e ganhar arco de movimento, né? E trabalhar a força, a propriocepção e a alternância dessa recuperação local na globalidade do corpo e funcional. E aí, aonde que entra esse conhecimento, né, da dança no corpo? Sim, durante muito tempo da minha vida, eu tinha uma dedicação bem grande na fisioterapia e eu não tinha espaço para entrar com a experiência do movimento que a dança permite, essa liberdade, né? Que é mágica, né? A pessoa entra numa aula achando que ela não vai conseguir fazer, que ela tá mal, que ela vai chorar e sai de lá feliz da vida, dando cambalhota, nem lembra do problema, já foi, né? Então, a dança é capaz de proporcionar isso na nossa vida. E aí, eu cuidava de uma pessoa e falava, olha, vai fazer aula de dança, porque você precisa mover o corpo inteiro e tal. E como aquilo me ajudava, né? Assim, como me ajuda, né? Como é complementar. E aí, eu fui entendendo de que forma eu posso ir dando exercícios de alternância dessas linhas de força interna do corpo e estimulando a atenção e a consciência do bailarino para aquela execução, para que ele se aproprie daquela experiência e entenda que no movimento repetitivo, por exemplo, um plié, né? Vamos supor um plié. A pessoa está lá e aí numa cena ela tem que ficar ali, sei lá, 4 minutos fazendo um plié na primeira posição, repetidas vezes. Se eu ensino ao corpo que eu posso trazer o apoio mais para a borda externa, para a borda interna, para o metatarso, para os calcanhares, fazendo garra nos dedos, contraindo o períneo, o glúteo, o abdômen, crescendo a minha coluna, abrindo as minhas clavículas, expandindo os meus braços e respirando, olha quanta alternância eu estou dando na execução do mesmo gesto, né? Então, isso, se o bailarino vai se ocupando dessa pesquisa, ele consegue modificar a resultante de força, que se ele não tem esses estímulos, vai ficar só num ponto. Entende? Então, é isso que eu fico muito interessada em ajudar o corpo que dança. Que, na verdade, exatamente, que, na verdade, é uma condição humana, né? Então, quando eu recebo uma senhora que nunca fez dança na vida e ela tem uma queixa de dor nos ombros, e aí ela fala de que
não consegue pendurar a roupa na corda, vamos combinar que pendurar uma colcha molhada na corda tem um peso, né? Assim, tem um peso. Então, tá, a gente tem que fortalecer, tem que melhorar a dor, o processo inflamatório, mas mostrar a ela que quando ela leva, quando ela leva os braços na corda, ela não precisa fazer isso, ela pode afastar os ombros das orelhas e pendurar a roupa, é lindo você falar isso para ela, para qualquer pessoa. Agora, vai dar conta de fazer isso no dia a dia, né? O corpo precisa de uma experiência vivida para que ele vá formando novas redes de conexões neurosensoriais, psicomotoras, que me dê essa prontidão. Porque, assim, ficar lindo, sereno na hora que está o circo pegando fogo, você tem uma preparação, né? E é aí que entra esse cuidado preventivo da fisioterapia, né? Porque a fisioterapia é muito ampla e ela realmente se debruça nesse passo a passo de como a pessoa, dessa análise, né? Como você está sentando, como você está andando, como você sobe e desce escada, como você, né? Então, assim, muitas vezes a gente observando uma pessoa andando, eu observo que ela dá um tranco no joelho e a patela faz uma pressão no côndilo femoral e isso por si só provocador no joelho. E aí quando eu oriento, olha, quando você estiver andando, pensa no espaço das suas articulações, né? Sente o apoio dos pés no chão, abre espaço na articulação do tornozelo, dos joelhos, do quadril. Então, observa a mobilidade do seu quadril, o eixo da sua coluna, aciona o seu abdômen. Aí você começa a dar outras referências e aí aquele acento forte que na marcha faz essa resultante de empurrar a patela para o fêmur, suaviza. E aí a pessoa melhora da dor que teve indicação de operar. Porque isso causa uma condropatia, por exemplo, né? Então, a maneira como a gente usa o corpo é, assim, determinante para que a gente tenha saúde ou a gente se entupa de lesão. Esse uso do corpo e como eu me relaciono comigo no uso de mim na minha vida, né, é fundamental, né? Eu posso estar na minha vida extremamente ativa e guiando a minha vida, ou assim, não, vai lá, professor de dança, médico, resolve aí. Fisioterapeuta, quantas sessões eu preciso para ficar boa? Né? Então, por aí. Tem um caminho que é de autonomia também, né? Eu tenho uma outra pergunta. Respondi, Júlio. Antes, tem um comentário sobre o que você falou. Nessas lives, em alguma live anterior, que eu não lembro qual foi, mas falou-se sobre a parte das escolhas dos nossos sentimentos. Porque se a gente tem, por exemplo, eu falo assim, eu sou muito estressado, sou muito nervoso. E aí tem a ver com a repetição, porque no dia a dia você vai repetindo esses padrões sentimentais que fazem com que você seja estressado, com que você seja nervoso. E aí tinha um convite para falar. Então, por que você não muda os seus padrões para você depois experimentar uma outra maneira de você sentir? Acho que é a mesma coisa quando você... não a mesma coisa, mas é um pouco de um paralelo sobre essas repetições dos nossos sentimentos e como a gente não percebe, né, essas nuances, por exemplo, do joelho, que vai lá para trás. Então, você está repetindo isso todos os dias. E a mesma coisa os sentimentos, né? Acho que é uma outra maneira da gente poder repensar esse corpo como um todo. E aí, pensando nisso, eu lembrei aqui, tem outras perguntas, mas eu vou pular porque a gente está quase chegando nos 50 minutos de live. Nos momentos que eu tive as lesões da artrite, eu tive, por exemplo, no punho. E aí,
parecia que o punho era o corpo inteiro. Eu tinha as dores no punho, não podia botar a mão em nada. Eu só de mexer meu braço, parecia que meu corpo estava com a dor inteira. E aí, como que a fisioterapia, ela trabalha essa relação, né, do corpo inteiro, mas mesmo assim, né, sendo que uma lesão é localizada num punho, trabalha o corpo inteiro para que essa lesão do punho, ela integre. Você falou um pouquinho antes, e aí me lembrou de pegar esse gancho dessa pergunta. Como que essa região localizada de uma lesão, ela pode interferir no corpo inteiro, como que trabalha esse corpo inteiro para também não interferir na movimentação das outras partes do corpo. Uhum. Então, isso é uma resposta, né, assim, de muitos questionamentos, de muitas reflexões, né, Júlio? Porque a dor, ela aciona registros. Esse é a minha abordagem, tá, gente? Núbia de Lima Barbosa. A dor, ela aciona, não estou falando isso baseado em conhecimento teórico nenhum. Isso eu vou responder como fisioterapeuta com a minha experiência. A dor, ela aciona uma memória nesse corpo-linguagem de tudo de dor que o corpo já vivenciou. Né? Então, toda vez que a dor aguda, sobretudo, né? Assim, hoje a dor é uma área de estudo e pesquisa quase que com vida própria, né? Porque, assim, muitas pessoas que têm quadros álgicos sem diagnóstico não conseguem sair desse quadro, né? Porque aí tem toda uma somatização, enfim, fatores metabólicos, fisiológicos, de alternâncias orgânicas, né? De condições bioquímicas muito peculiares em cada corpo e que tem um olhar cultural sobre isso, né? Também a nossa cultura contempla um bloqueio na dor. Por exemplo, a cultura ocidental, ela trabalha com o fluxo da dor. Né? Então, a dor é estimulada a entrar no fluxo para que o organismo dê vazão a ela. Então, essa dor sistêmica, né, assim, que a artrite, que é uma doença crônica, que é sistêmica, né, que aciona esse estado líquido e bioquímico do corpo, ela traz um alerta para a dor de todo o corpo. Como que a fisioterapia, eu faria a intervenção, faço a intervenção, né, quando eu vejo a dor ocupando todo o corpo, acolhendo e dando contorno para o corpo sensível, para o corpo, para os estímulos sensoriais. Né? Então, por exemplo, as dores de punho, hoje a gente sabe que quanto mais a gente mantiver o punho 2 dias parado, ele alivia mais rápido, né? Porque a gente tem tendões muito diversos que permitem à mão fazer movimentos muito variados, né? Então, o punho, quando acalmado desses estímulos dinâmicos, alivia mais rápido a contenção da dor. Essa sensação dolorosa no corpo como um todo, ela tem um fator sensorial muito latente, né? Então, as massagens são intervenções que ajudam muito a aliviar esse sintoma do corpo como um todo, o toque terapêutico, né? A respiração. Enquanto eu estou cuidando do punho, o corpo todo está sendo acolhido e acalmado, né? E aí tem uma condição também que é cognitiva, né? Que é a investigação fisioterapêutica desse estado inflamatório no corpo inteiro, né? Assim, os signos e os significados disso para aquela pessoa naquele momento.
E, em geral, essa escuta e essa conversa, ela acolhe muito do sensorial, do sensível, né? Então, isso é muito utilizado, né, com a programação neurolinguística, né, onde a gente tem uma intervenção cognitiva de calma, respira, e com toque você vai dando contorno para o corpo, acolhendo essa sensação inflamatória, porque ela é real, né, e, e aliviando o punho, né. Então, por exemplo, hoje é muito utilizado as bandagens, né, as tiras, o kinesiotape, aquelas tirinhas para amenizar o sintoma. E aquelas tiras, embora muitas pesquisas dizem que o efeito é placebo, eu trabalhei nas Olimpíadas acompanhando um grupo de 70 bailarinos e artistas, e nós vimos nas Olimpíadas todos os atletas usando o kinesiotape, né? E a gente vê a eficiência dela. Por quê? Porque ela dá um contorno para as vias sensoriais do corpo. E aí, o movimento que é precedido pelos estímulos sensoriais, eles acontecem de forma mais amenizada. Então, esse acolhimento sensorial do corpo, ele é muito eficiente, né? E a fisioterapia hoje dispõe dessas intervenções na pele, cuidando da pele, dando contorno para a pele. Núbia, desculpa te cortar, mas a gente está chegando agora nos 56 minutos de live, está passando muito rápido, meu Deus. Ai, que droga. E aí eu vou ter que te intervir mesmo, senão a gente vai sair daqui correndo, vai ser um negócio Não, meio mas eu caótico. concluí. Que... Ai, tá, né? Nossa, por mim a gente ficava aqui a noite inteira escutando, porque são conhecimentos assim muito ricos, assim, que você vai falando, eu vou linkando com uma coisa com a minha experiência X, experiência Y, tenho certeza que as pessoas que também têm essa relação com o corpo, que estão assistindo, o quanto de associações que você vai falando, vai trazendo essas associações para a nossa vida. É muito curioso isso, sabe? Você vai falando e fica, cara, tá linkando com a minha experiência X, Y, sou só gratidão mesmo. Mas antes, vou ler aqui alguns comentários das pessoas, bem rapidamente. Soraya Jorge colocou, definindo a arte da aprendizagem do mover. E a Betina, beijo Betina, colocou sobre, acho que alguma relação que estavam falando sobre dor, e a Betina botou a pílula mágica como pergunta. A Thelma Lobato, que também foi uma das convidadas, beijo Thelma, que falou sobre dança e sexualidade, ela colocou, o projeto Meu Ensaiador está me trazendo muito mais consciência corporal e modificando muitos hábitos, além de me trazer de volta para a minha dança. E dançar está me trazendo, não, dançar está me ensinando a dançar por dentro. A Thelma, ela faz parte de um projeto que se chama Meu Ensaiador, que ela está aqui falando um pouco do depoimento. 2 minutos de live para acabar. Luciana colocou live maravilhosa, adorando. A Thelma complementou. Quando você falou da coluna e do espaço para os órgãos, lembrei do dançar com os órgãos. Ai, que maravilha. É lindo. A Luciana colocou, será que a Núbia poderia deixar um contato? Luciana, Então, queria te fazer um convite para você entrar no Instagram dela, porque aí fica mais fácil de você... Ela tem várias informações. Tem esse Instagram que ela está falando, que é o Instagram do trabalho da Núbia. Então, entra lá, tem várias postagens, várias coisas muito legais. E é isso. Bom, gratidão, Núbia, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, muito mesmo. Gratidão novamente ao Paulo por ter feito essa ponte contigo. Obrigada, Paulinho, por ter me apresentado, Júlio. Muito bom. Temos 1 minuto para você poder falar suas considerações finais. Desculpa essa correria, tá? Não, imagina. Então, eu penso que a fisioterapia é uma área muito parceira no trabalho de prevenção, né? E o bailarino deve muito se aproximar
da fisioterapia como prática preventiva, né, para ter orientação de como se cuidar e não deixar para cuidar quando tiver uma lesão. A fisioterapia tem uma intervenção de preparação muito rica. 10 segundos. Obrigada, gente. Obrigada, Júlio. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Um beijo enorme. Muito obrigada, Júlio. Beijo. Tchau, pessoal.